Hoje o Senhor me fez esse convite, que é partilhar do amor dele aqui com vocês. E o tema para essa pregação, como já foi falado anteriormente, é o perdão que cura, o perdão que vem de Deus. Esse é o perdão que cura. A palavra do Senhor nos colocou na reunião de grupo, quando já nos preparávamos para essa reunião de oração aqui, para aqueles irmãos do grupo que estavam presentes na reunião. Ele nos colocou a palavra que está em Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 22. Os senhores podem procurar enquanto eu me apresento. Para aqueles que não me conhecem, temos algumas caras novas aqui, não tão novas porque já participaram anteriormente, mas porventura alguém não me conhece. Eu me chamo Nelson, hoje sou coordenador deste grupo de oração. Sou casado com aquela moça bonita que está ali atrás, de vermelho. Temos 4 filhos. E eu estou nesse momento, nesse movimento, Renovação Carismática Católica, há quase 8 anos. Metade, até mais de metade desse tempo, servindo nesse movimento para a honra e glória do nosso Senhor. Tá? Um movimento que eu me identifiquei, conheci através da minha esposa, que o Senhor usou para me trazer para cá. E até hoje estou aqui e onde quero ficar por um bom tempo, até que o Senhor prepare algo novo para mim. Quando os irmãos não estavam na reunião de grupo essa semana, minha esposa que veio participar, quando não participa ela vem com nossas crianças. Mas durante aquela reunião aqui no Santíssimo, o Senhor lhe colocava algumas moções para essa reunião de oração. Aqueles irmãos que ali se encontravam em oração, o Senhor já derramava graça sobre eles de visualizações e de sentimentos com relação a esse tema dessa pregação. O Senhor, ele citava no coração dos irmãos cura interior. Quantos de nós precisamos ser curados hoje? Curados porque nós não conseguimos liberar perdão. Curados porque nós não conseguimos de alguma maneira pedir perdão quando nós ofendemos o irmão, quando nós chegamos àquele irmão. E o Senhor, ele dá a visualização a um dos irmãos de uma criança que se jogava no colo de Deus, e aí ela ia se acalmando. Quantos de nós precisamos voltar a ser criança, a ponto de se atirar no colo do Senhor? Voltar a ser criança para agir como criança e perdoar como criança, né? O Senhor também dá a visualização de uma pessoa abraçando uma outra. Quantos de nós precisamos abraçar? Precisamos chegar com o irmão e dizer: eu te perdoo, meu irmão me perdoa, e dar aquele abraço que demonstra esse perdão. Como a Adriane falou, vivemos um período, estamos vivendo aí numa pandemia, mas no começo disso tudo nós ficamos praticamente isolados de tudo, sem mesmo poder participar de celebrações. Então, quantos de nós, quantas pessoas que nós conhecemos também iniciaram esse período de pandemia chagado com o outro, e talvez até lá em sua residência tivesse refletido: poxa, eu estou de mal com aquele irmão, e hoje eu não tenho oportunidade de ir até a casa dele, de procurá-lo para pedir perdão. Outra moção, um abraço que cura. Então, amados irmãos, de certa forma, desde o momento da reunião de grupo, o Senhor, ele já nos chamava a atenção sobre a nossa maneira de agir, sobre a nossa maneira de viver, o que estamos fazendo para estar mais próximos do Senhor. Nós muitas das vezes falamos que buscamos santidade, servimos ao Senhor,
Falamos que queremos ser de Deus, no entanto, nós não procuramos agir como o Senhor agiria. E por muitas das vezes orgulho ou vergonha, não somos capazes de liberar e nem pedir perdão. Vamos à palavra, irmãos. Fiquemos de pé para escutarmos a palavra de Deus. Mateus 18, 21. O Senhor colocar os versículos 21 e 22, mas eu vou me estender um pouco mais, vou ler até o 35. Então, Pedro se aproximou dele, de Jesus, e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E Jesus continuou falando através de uma parábola. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens, para pagar a dívida. Este servo então prostou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que tinha passado. Então o Senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-se de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Esta é para nós palavra da salvação. Podemos sentar. Meus irmãos, nós vemos aqui no início desta passagem do Evangelho de São Mateus que Pedro, ele indaga ao Senhor perguntando quantas vezes nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E pergunta ao Senhor 7 vezes, e Jesus então responde para ele: Não te digo 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7, com certeza, a maioria dos senhores já fez o cálculo. Minha esposa, que é formada na área de letras, já calculou. É 490, né? Então, é um número significativamente alto, né? O Senhor está querendo nos dizer com isso que não devemos perdoar apenas 7, nem apenas 490 vezes. Porque se nós fôssemos contar, né? Às vezes o irmão nos chaga e perdoássemos ele, que começássemos a contar, dificilmente a gente conseguiria contar 490. Então, o Senhor está nos falando aqui que nós devemos perdoar sempre. Sempre devemos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos machucam, sejam com palavras ou de qualquer outra forma. Mas nós sabemos que não é fácil, né? Nós somos seres humanos, pela nossa condição humana, nós trazemos conosco coisas que nos impedem, muitas das vezes, de liberar perdão. Nos impedem, também, como eu falei anteriormente, né, de pedir perdão. Mas Deus, Ele é misericordioso, né? Nós sabemos que Deus, Ele perdoa as nossas falhas. Se você se arrepender realmente de coração de tudo que
você faz de errado. Clamar ao Senhor, pedir perdão, Ele te perdoa. Então nós devemos buscar, procurar agir como Deus. Deus, Ele não nos perdoa sempre. Por que nós não conseguimos fazer isso? Nós que dizemos que estamos aqui buscando uma santidade, nós que queremos um dia ser merecedores da glória de Deus, por que nós não conseguimos nos esforçar para perdoar, para pedir perdão? Eu tenho certeza que muitos aqui, e aconteceu comigo também, já ficou chagado com alguém, já pensou em não perdoar, porque julgou aquela ofensa ser grande, ser algo imperdoável. Mas Deus quer que sigamos o exemplo dele e Ele perdoa. Nós sabemos, nós vimos que Jesus Cristo, Ele perdoou seus algozes quando Ele estava ali no alto daquela cruz. Aquelas pessoas que o tinham ultrajado, que o tinham maltratado, tinham dilacerado, torturado e transpassariam Ele com uma lança. Ele perdoou e pediu a Deus, pediu ao Pai do céu que perdoasse aquelas pessoas, porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Jesus, ele experimentou a natureza humana, com exceção do pecado. Então nós, humanos, sendo humanos da forma que somos, nós também temos a capacidade, se queremos, de perdoar, de pedir perdão. Basta nós nos rendermos à ação de Deus, pedir que Deus transforme esse coração que há em nós, um coração que muitas das vezes ele vai se tornando um coração de pedra, deixa de ser um coração de carne e se torna um coração de pedra. E perdoar, meus irmãos, isso eu até vi alguns dias atrás numa pregação do Frei Gilson. Ele fala ali que perdoar não é esquecer, realmente não é esquecer. Nós não temos como esquecer algo que nos machucou. Você tem como colocar uma pedra em cima daquilo. E se você realmente perdoar o irmão por aquela ofensa, você não vai futuramente jogar na cara dele, fazer lembrar o que aconteceu. Se o perdão partir do coração realmente, essas coisas não acontecerão. Esquecer você não consegue, mas você vai deixar de lado aquilo, não vai nortear a tua vida, né? Nós, como eu falei, nós somos humanos, somos de carne e essas coisas nós não esquecemos. No entanto, você deve se render a Deus, pedir realmente transformação, pedir que Deus molde a sua vida. Se você quer buscar a Deus, seguir o caminho de Deus, você deve procurar pedir essa cura, pedir a cura interior, pedir ao Senhor que Ele te transforme em uma pessoa mais sensível, alguém capaz de amar mais, de perdoar mais o seu irmão. Aqui no início desse capítulo, do capítulo 18, a palavra nos fala: neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrarei no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança será o maior no reino dos céus. A palavra está nos falando que nós só herdaremos o reino de Deus, só entraremos na glória do Pai se nos tornarmos como crianças. Eu lembro que o meu pai, hoje é falecido já, ele tinha um livro e tinham várias canções do Padre Zezinho. E uma das canções que eu cresci, eu vi ele cantando
ali, cantava até para nós mesmo. Os senhores conhecem, a maioria dos senhores com certeza conhecem. É aquela que fala: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? E a resposta que essa criança obtém é: amar como Jesus amou. E eu complemento dizendo que é perdoar também como Jesus perdoou. A palavra está nos falando que nós só entraremos no reino de Deus se nos tornarmos crianças novamente, se nos tornarmos igual a uma criança. E como é uma criança, o que a palavra quer nos falar com isso? A criança, ela tem sensibilidade o bastante para perdoar, então bem melhor do que nós adultos. Nós nos chagamos, nós passamos dias, meses, anos sem falar com o irmão, sem falar mesmo com nossos parentes. Quantos se chagam com o pai, pais se chagam com o filho e passam décadas sem se falar. Mas a criança não, a criança é diferente. Crianças estão brincando aqui, uma machuca a outra, uma briga com a outra, e elas ficam de mal ali em instantes. Daqui a pouco elas estão se falando: não é verdade, minha irmã? Você que é mãe. É assim. A criança, ela tem uma sensibilidade, ela sabe demonstrar, ela tem a capacidade de amar e perdoar melhor do que cada um de nós. Então é isso que o Senhor está nos falando. Quando Ele fala para nos tornarmos como criança, é essa capacidade que Ele quer que tenhamos de amar, de perdoar e de liberar perdão. Hoje pela manhã, devido ao meu trabalho, muitas vezes eu preciso ser bem duro com certas pessoas. E eu falo que no meu trabalho eu consigo ser assim, mas em casa, com meus filhos, eu sou bem bestalhado mesmo, sabe? Então, lá em casa, quem é mais linha dura mesmo é a minha esposa. E assim, na hora do café, o Nelsinho e a Letícia estavam brigando, isso é normal, né? Eu lembro que na hora do almoço e café da manhã é quando meus pais mais percebiam nossas brigas. E acontece hoje com a gente. Então, estavam brigando e minha esposa estava lá na área, já estava fazendo serviço. Ela foi lá e deu uma palmada em cada um, mas foi um tapa, mas... e estralou. Não foi tão forte não. Mas assim, eu estou falando isso porque naquele momento, aquele fato dela repreender foi preciso. Mas logo em seguida, minutos depois, ali eles ficaram choramingando, né? Ficaram chateados, mas minutos depois eu percebi que eles já estavam falando com ela, conversando, rindo, brincando. Então, a criança, ela é assim. Ela perdoa muito facilmente. Então, Deus nos pede isso, essa inocência, essa forma de demonstrar amor. O meu filho Nelsinho, toda noite ele pede para mim dormir com ele. Então, em casa, a gente tem um horário para colocar eles para dormir, que é 9 horas da noite. Se eu brigar com ele, 8h30, 15 para as 9, ele vai se chatear um momento ali, mas 9 horas ele vai pedir para mim dormir com ele e com a Letícia, porque eles dormem no mesmo quarto. Então, meus irmãos, por que nós não conseguimos seguir esse ensinamento do Senhor, que está aqui na palavra de Deus? Por que nós não conseguimos nos tornar crianças novamente? Já que Ele nos promete o reino de Deus somente se nos transformarmos igual a elas, se nos deixarmos moldar e deixar o nosso coração ser transformado e ficar igual de uma criança dessa, dócil, amável, que consegue perdoar, que consegue liberar perdão. O que aconteceu ao longo de nossa caminhada, no decorrer do tempo, quando nós fomos crescendo, que o nosso coração ele deixou de ser de carne e virou um coração de pedra, um coração de alguém que fica amargurado, que fica chagado com o irmão. Nós vemos até dentro da nossa igreja, na comunidade, pessoas que servem o Senhor se chagam e se afastam uma da outra. Muitas das vezes se afastam da obra do Senhor, desviam o foco, porque se chagaram, porque o coração está duro, está endurecido, a ponto de não perdoar, a ponto de não liberar perdão e não pedir perdão. O
que está acontecendo com nós que dizemos que queremos um lugar junto do Pai. Dizemos que seguimos ao Senhor, que queremos ser dele. No entanto, coisas pequenas nos afastam desse caminho. Muitas das vezes, amado irmão, essas coisas é apenas orgulho, vergonha de chegar no irmão e dizer que errou. Isso não é vergonhoso, meu irmão. Não podemos deixar a nossa vida ser norteada de uma forma que vai acontecer igual a esse servo mau aqui da parábola, que não conseguiu liberar perdão. Ele foi perdoado. O seu Senhor lhe perdoou sua dívida enorme, e uma dívida bem menor que a dele ele não conseguiu perdoar, e lançou a pessoa que o devia na cadeia para ser torturado até que pagasse a dívida. Mas as consequências para esse servo foram graves, porque ele passou por isso também. A palavra vem nos falar, o Senhor fala que isso vai acontecer com aqueles que não perdoarem de coração. Quantos de nós hoje aqui nessa faca estamos precisando liberar perdão para o irmão, para um parente, para um companheiro de trabalho? O que falta de nós para termos essa coragem, para termos essa sensibilidade? Eu digo, amado irmão, que falta você abrir o seu coração para Deus transformá-lo, moldá-lo de acordo com o seu querer. E a partir de então, meu irmão, você vai conseguir liberar perdão, você vai conseguir pedir perdão sem vergonha. Deixe Deus agir na sua vida. Aquilo que está te afastando do Senhor deve cair por terra, e vai cair a partir do momento que você se deixar ser conduzido. Peça a Deus, peça a Ele que derrame o seu Espírito Santo sobre você, para que você seja transformado, para que você seja moldado. E faça uma reflexão. Quem está precisando receber pelo menos uma ligação, já que nós não podemos estar visitando, uma ligação sua, com um pedido de perdão. Talvez, amado irmão, quando você saia daqui nessa noite, amanhã, você receba esta ligação, porque o Senhor já estava nos falando, desde o momento daquela reunião de núcleo, como eu falei anteriormente, falou aqui através dos irmãos, quando oravam, que o Senhor estava agindo, e Ele está agindo na sua vida, está agindo na minha vida. Porque não é porque eu estou aqui, meu irmão, que eu sou correto demais, não. Eu, como vocês, eu preciso também liberar perdão. Eu, como vocês, muitas das vezes na minha vida, eu me deixo levar por coisas desse mundo que me afastam do Senhor. E de certa forma, eu bloqueio aquilo que me faria chegar a quem eu devo pedir perdão. Meu irmão, eu já convido vocês a ficarem de pé, para que nós possamos orar juntos. Possamos orar e pedir que o Senhor venha agir em nós, de acordo com o seu querer.